Em meio ao impasse da saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit, a premier britânica Theresa May anunciou nesta sexta-feira, 24/5, que permanecerá no cargo apenas até 7 de junho. May tornou-se conhecida por sobreviver politicamente em condições bastante adversas, mas ainda assim terá um dos mandatos mais curtos da história dos premiers britânicos, até 7 de junho, serão 2 anos e 315 dias. Ela é a segunda premier mulher da história do país, mas, diferentemente de sua antecessora Margaret Thatcher, que venceu eleições em 1979, a atual governante chegou ao poder depois da renúncia de David Cameron, em 2016. No ano seguinte, ela convocou eleições antecipadas na tentativa de se fortalecer, mas a estratégia fracassou. Seu partido, o Conservador, não conseguiu eleger a maioria absoluta do parlamento, embora tenha se mantido como o maior partido da casa. Em dezembro passado, ela sobreviveu a uma moção de desconfiança no parlamento, mas teve suas propostas de acordo em torno do Brexit rejeitada em 3 ocasiões diferentes na Câmara dos Comuns. Seu plano mais recente era publicar nesta sexta, 24/5, a lei de retirada do Reino Unido, transformando a saída da UE em legislação, para ser votada em junho no parlamento, mas sequer teve apoio para tal entre todos os conservadores ou entre a oposição, principalmente os trabalhistas. May teve, em 2016, um breve período de lua de mel com o público britânico. Mas a decisão de convocar eleições antecipadas, em 2017, e o fracasso da estratégia deixaram-na humilhada, com seu partido levando menos assentos no parlamento do que tinha antes das eleições. A maioria apertada que os conservadores passaram a ter na casa deixaram pouco espaço de manobra para aprovar medidas, sobretudo as relacionadas ao Brexit. E seu período em Downing Street, a sede do governo britânico, acabou sendo dominado por negociações, nem sempre frutíferas, com a União Europeia. A ausência de acordo em torno do Brexit também levou May a perder membros-chave de seu gabinete de ministros, e em pouco tempo. A ponto de seu governo ter registrado, em menos de 3 anos, mais renúncias de secretários, equivalentes a ministros brasileiros, do que os ex-premiers Tony Blair ou Margaret Thatcher tiveram em mandatos de 10 anos. Em 2 ocasiões, 2 ministros renunciaram em um intervalo de 24 horas, entre 8 e 9 de julho de 2018, saíram do governo David Davis, então secretário de Brexit, e Boris Johnson, então chanceler. Em 15 de novembro, foi a vez de Dominic Raab, também secretário de Brexit, e Esther McVey, secretária de Trabalho e Previdência, abandonarem o governo. Em janeiro, os parlamentares rejeitaram, por 432 votos a 202, o acordo proposto por May para a UE. É uma margem de derrota maior do que o recorde anterior mantido pelo governo de minoria do Labour, de Ramsay MacDonald, o primeiro trabalhista a se tornar primeiro-ministro do Reino Unido. Ele viu 3 das maiores derrotas da história durante seu breve período no cargo em 1924, com as 2 principais ocorrendo em resposta à decisão de seu governo de desistir de um processo criminal contra o editor do jornal comunista Workers' Weekly. A segunda tentativa de May de aprovar o acordo do Brexit, em março, também alcançou o ranking das 5 maiores derrotas depois de ter sido rejeitada na Câmara dos Comuns por uma margem de 149 votos. Embora o Brexit tenha ofuscado o tempo dela no cargo, uma análise do Instituto de Governo mostra que foram outros os assuntos que consumiram a maior parte do tempo parlamentar no período. Ela, por exemplo, descartou o congelamento de 1% sobre o pagamento do setor público, incluiu um limite nas contas de energia e apresentou metas de construção de casas, como habitações mais baratas. Mas, apesar do compromisso, ela não conseguiu reduzir a migração líquida às dezenas de milhares que prometeu, e um demorado Green Paper de assistência social, ou seja, uma publicação do governo que detalharia questões específicas e, em seguida, apontaria possíveis linhas de ação em termos de política e legislação nessa área, ainda não foi publicado. Agora que ela anunciou que vai deixar o cargo,
haverá uma disputa para escolher o novo líder do partido que, por consequência, será também o novo primeiro-ministro. Até agora, o ex-secretário de Relações Exteriores Boris Johnson, a ex-secretária de Trabalho e Pensões Esther McVey, o ex-secretário do Brexit Dominic Raab, o secretário de Desenvolvimento Internacional Horace Stewart e a ex-líder da Câmara dos Comuns Andrea Leadsom disseram que participarão da disputa. O secretário para Assuntos Externos, Jeremy Hunt, o secretário do Meio Ambiente, Mikhail Gove, o secretário para Assuntos Internos, Sajid Javid, e o ex-ministro do Interior, Berhud, entre outros, também deverão concorrer.